internet. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém? Queremos saudar a todos os irmãos que nos assistem agora, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, você que está aqui conosco. Glória a Deus, você é guerreiro, é isso mesmo, corajoso, de fé. Um momento como esse, queridos, é muito importante, né? A gente não se acovardar na nossa fé, mas realmente prosseguimos com sabedoria, claro, prudência. Daí tem álcool gel na frente, cada um vem com a sua máscara, né? Se possível, para proteger a si mesmo e aos outros, mas não deixe de vir na igreja por causa disso. A não ser que as nossas autoridades, né? Claro, mandem fechar as igrejas, aí é por força maior, nós vamos obedecer, é claro, nunca nos levantamos contra a autoridade, mas nós estamos aqui para realmente servirmos ao Senhor, cremos que Deus nos protege, Deus nos guarda, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Abra comigo Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27, nós vamos falar sobre o plano original de Deus. Gênesis 1, 27. Como é que era o homem lá no início de todas as coisas? Qual é o plano original de Deus no Gênesis? Gênesis significa princípio, início de tudo. Quando Deus faz o homem e a mulher, Deus tem um plano maravilhoso no seu coração. Nós vamos aprender hoje sobre 7 marcas que Adão e Eva tinham antes da queda, que infelizmente foram perdidas com a queda do homem, muitas delas, né, perdidas ou corrompidas, mas graças a Deus que em Cristo Jesus esse plano original não se perdeu, amém? E aquilo que Deus projetou no seu coração vai se realizar na sua vida, na minha vida, na vida de todo aquele que crê. Então esse é o tema hoje, o plano original de Deus, baseado aqui em Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27, a Bíblia, vamos ler desde o 26. A Bíblia Sagrada diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E no 29 disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em quem há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Fala comigo. E tudo que Deus fez foi muito bom. Amém? Então Ele está falando de mim e de você também, de nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, qual era a condição original do homem? Nós precisamos entender, meus amados, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus colocou o homem como coroa de tudo aquilo que Ele criou. Fala comigo. Deus me colocou como coroa da criação. Claro que quando nós falamos isso, irmãos, não é para você se achar, tá? Não é para você inflar o seu ego, o seu eu, não é isso o propósito de Deus, trazer o homem para o centro de todas as coisas, não. Deus é o Criador dos céus e do universo. Aqui nós vemos apenas uma posição de honra que Deus estabeleceu para cada homem e mulher criado por Ele. Nós temos aprendido aqui que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. É ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deus criou você e eu
para sermos a imagem e semelhança dele mesmo. E Deus nos colocou numa posição de honra, a coroa de toda a criação. Amém? Louvado seja esse Deus. Os 2 primeiros capítulos do Gênesis falam dessa obra da criação, mas especialmente da condição sublime em que Deus colocou o ser humano ali no Jardim do Éden, no início de todas as coisas, no Gênesis bíblico. Esta, aliás, é a vida que o Senhor sempre desejou, que eu e você desfrutássemos, gozássemos na presença do nosso Deus. Amém? Deus tem uma vida abundante, Deus tem uma vida abençoada. Aquele plano original de Deus lá no Éden pode ser resgatado, através de uma vida em Cristo, da nova vida que Jesus prometeu para nós. Eu e você podemos desfrutar dessa vida bem-aventurada que Adão e Eva usufruíam na presença do Senhor. Mas quais são as principais marcas que descrevem esse estado original? A teologia chama de estado original do homem, ou o início de todas as coisas. Como é que era o homem? Quais eram as suas qualidades? Quais eram as suas marcas? Antes do pecado, antes da corrupção humana, antes da queda de Adão e Eva. Quais eram as suas marcas? E nós vemos aqui no Gênesis 1, como nós lemos, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Os antigos chamavam de imago Dei. Fala comigo, imago Dei. Imago, imagem. Dei, Deus. A imagem de Deus, Deus nos criou, para sermos parecidos com Ele, para sermos parecidos com Jesus. E além disso, Deus nos deu domínio sobre toda a criação, e falou, sede fecundos no 28, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre todas as coisas. E no final de tudo, no 31, viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Então o plano original de Deus era muito bom. E o plano de Deus para mim e para você continua sendo muito bom. Deus jamais vai arquitetar, pensar, querer algo de mal para você, querido. O que Deus tem para a sua vida e para a minha vida sempre será o melhor. Amém? Quem tem experimentado aí o melhor de Deus? Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, querido. Deus tem o melhor para nós. Tem até uma música que a gente canta, né? Deus tem o melhor para mim, e o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim, querido. O plano original de Deus aparentemente parece que se perdeu, mas em Cristo pode ser resgatado na sua, na minha vida, nas nossas casas, nas nossas famílias, no trabalho das nossas mãos. Em tudo que fizermos, o favor e a bênção de Deus estará sobre nós, porque tudo que Deus faz é muito bom. E quem anda com Deus, experimenta o melhor de Deus nessa terra. Amém? Querido, Deus não te chamou para ver uma vida desgraçada, uma vida, sabe, toda ferrada. Não, jamais. Deus te chamou para experimentar o melhor que Ele tem no coração dEle, para mim e para você. O que Deus tem para nós é muito bom. Mas a primeira marca que o homem tinha, antes da queda, no plano original de Deus, é a santidade. Fala comigo, santidade. E a santidade aqui de Adão e Eva era plena, era perfeita. Olha o que a Bíblia nos ensina, o homem foi criado à imagem de Deus, em Gênesis 1, 27. Isso significa que o caráter e a glória de Deus estavam sobre o homem. Muitos teólogos acreditam que a vestimenta que o homem usava, antes de descobrir que estavam nus, era a própria glória de Deus. A glória de Deus revestiu o homem. O caráter de Deus estava sobre o homem. E Deus quer fazer isso sobre as nossas vidas, amém? Manifestar a sua graça, manifestar a sua glória, manifestar o seu amor. Ontem estávamos numa live, né, ao vivo, do nada assim, eu cheguei, tive a ideia de fazer uma live, falei para a pessoa, vou fazer uma livezinha aí, mandei uns recadinhos para a galera e tal. Rapaz, deu 108 pessoas. Terminei a live, tinha 108 visualizações, olha que glória.
Que coisa tremenda. Falei sobre família, os papéis de cada um deles no lar, na casa. E falei sobre isso, irmãos. O papel do homem, o papel da mulher, o que que é? Manifestar a graça, o amor e a glória de Deus sobre a família. Você nasceu para isso, para expressar o caráter de Deus. Se Deus é bom, você vai ser bom. Se Deus é justo, você vai ser justo. Se Deus é ético, moral, você vai ter ética e moral na sua vida. E Deus é. Tudo isso que nós estamos falando. Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. E esse homem, no seu estado original, Adão e Eva, o ser humano, foi criado com santidade. Sobre ele estava o caráter e a glória de Deus. Os seus pensamentos e seus atos eram absolutamente puros. Será que os nossos pensamentos, os nossos atos têm sido puros diante do Senhor? Diante das pessoas, será que temos pensado com pureza, com clareza? Será que temos vivido essa vida como um reflexo da santidade divina? Tudo isso Adão e Eva tinham nesse plano original de Deus. Isso pode ser resgatado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem porque você ter uma mente maliciosa, poluída, suja, corrompida, não! Em Cristo Deus pode purificar a tua mente, amém? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, nós temos a mente de Cristo. Você acha que a mente de Cristo é maliciosa? Você acha que a mente de Cristo é impura? Não, irmãos. Então é esse estado que nós precisamos resgatar na nossa vida. É claro que para nós não é um estado, é um posicionamento de fé diante do Senhor, um posicionamento de consagração, de santificação e honra diante de Deus. Santificação não significa perfeição, irmãos. Santificação não significa ser santarrão, aquele que se acha melhor do que os outros, não. Santificação é ter um coração em arrependimento. Por mais que de vez em quando você pise na jaca, né, pise na bola, você cai, levanta em nome de Jesus, confessa o seu pecado, se arrepende e Jesus vem com a sua graça e misericórdia sobre a sua vida. Amém? É um posicionamento de fé diante do Senhor, a santidade. Pode ser restaurada na minha e na sua vida. Essa é a primeira marca do plano original de Deus. A segunda marca do plano original de Deus é a autoridade. Fala comigo, santidade e autoridade. Nós vemos aqui um homem governando o universo, governando a criação. O universo não, a criação, o planeta Terra. Dizem os especialistas, né, o Atmani, J.H. Pember. J.H. Pember escreveu uma obra lindíssima chamada As Eras Mais Primitivas da Terra. E o Atmani escreveu um outro livro tremendo, chamado O Poder Latente da Alma. Dizem esses grandes teólogos cristãos, que Adão tinha poderes extraordinários. Ele poderia desaparecer de um lugar, aparecer no outro. O corpo dele era diferenciado. Ele tinha poderes extraordinários, que foram limitados, segundo esses estudiosos, eu também acredito, foram limitados logo após a queda. Imagina se Deus não limitasse o poderio que Adão e Eva tinham de dominar a autoridade, a glória, o poder, a força que Adão e Eva tinham. Depois da queda, se Deus não limitasse, como é que seria a terra? Como é que seria o globo terrestre? Esse mundo provavelmente já teria se acabado, se destruído. Então Deus limitou essas capacidades. Mas Adão e Eva tinham autoridade extraordinária. O Senhor revestiu o homem de autoridade. Adão e Eva tinham autoridade. Lhe deu poder para dominar sobre toda a criação. Cada animalzinho, macho e fêmea, tinha o seu nome dado por Adão e Eva. Olha a capacidade de gestão. Olha a capacidade administrativa de administrar um jardim inteiro, enorme. Provavelmente na região do Iraque atualmente, porque a Bíblia diz que ela estava próximo de 3 rios, e 2 deles estão naquela região, o rio Eufrates e o rio Tigres, aonde também foi o Império Babilônico, onde grandes impérios tomaram aquela região, era onde era a região do Éden, um grande jardim enorme de Deus para o homem dominar,
governar, cuidar com autoridade. Fala comigo, Deus me deu autoridade. Em Cristo Jesus, querido, essa autoridade pode ser resgatada sobre a tua vida. Amém? Você que já pisou na bola, errou, falhou ao longo da sua história, se você se arrepender, se consertar com Deus, se alinhar com o céu, a autoridade pode ser restituída sobre a tua vida. Lucas 10, 19, a Bíblia diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos faria dano algum. Amém? Nós temos autoridade sobre as coisas naturais através da fé. E nós temos autoridade no mundo espiritual, é o que diz Lucas 10, 19. Tudo isso porque Jesus nos oferta de volta esse plano original, que foi perdido lá no Éden, mas que pode ser resgatado e restituído através de Jesus de Nazaré. O homem tinha essa autoridade, esse governo, esse domínio. Isso incluía o domínio, o governo e a autoridade sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. O planeta Terra foi dado a ele como direito. Olha o que diz o Salmo 115, 16. Bota aí, filhão, Salmo 115, 16. Salmo 115, 16. Vamos lá? Está lá, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos do homem. Então, para que foi entregue a terra? Aos homens. Autoridade sobre a terra, autoridade sobre a criação. E toda essa natureza estava sob o comando de Adão e de Eva. Além disso, Adão e Eva tinham autoridade sobre Satanás também. É outra coisa que o homem perdeu. Por causa do pecado, acabou dando essa autoridade, essa legalidade ao inimigo das nossas almas. Mas Adão e Eva tinham, antes da queda, autoridade sobre Satanás. Satanás ficava submisso, subjugado a eles. Quando Deus também o incumbiu de guardar o jardim, estava dando autoridade para que ele não permitisse a ação de Satanás naquele lugar. Um dos objetivos, amados, da autoridade que Jesus nos dá de volta, através da fé, através de andarmos com Jesus, é impedirmos a ação de Satanás na nossa casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, nos nossos negócios, no seio da igreja. Amém? A autoridade que Deus nos delegou, nos outorgou através de Jesus, que é o cabeça, que tem toda a autoridade, como cabeça, delegou, entregou essa autoridade ao seu corpo, o corpo de Cristo. A cabeça manda e o corpo age. Essa autoridade nos foi dada para impedirmos a ação de Satanás na nossa casa, nos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos. Creia nisso no nome de Jesus. Será que você tem exercido essa autoridade no seu lar, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, na sua finança? A autoridade é a segunda marca que o homem tinha no plano original de Deus. Terceira marca do plano original de Deus, que o homem tinha antes da queda: comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Se tinha um homem que tinha comunhão com Deus, esse homem era Adão. Vai colocando lá, filhão, Gênesis 3:8. Olha o que diz Gênesis 3:8. O que nós queremos dizer com isso, sobre comunhão com Deus, irmãos? O homem tinha pleno acesso à presença do Senhor. Pleno acesso. Ele tinha comunhão íntima com Ele. Eram amigos. Será que nós somos amigos de Deus? Será que nós temos buscado a presença de Deus? Glória a Deus por você estar aqui no culto, aqui buscando ao Senhor. Glória a Deus você que está ouvindo também essa ministração através da internet, do Facebook. Glória a Deus. Isso significa que você tem fome e sede pela presença do Senhor, que você quer restaurar sobre a sua vida aquilo que foi perdido por causa do pecado, a comunhão com Deus, o desfrutar da presença do Senhor, ser amigo de Deus. Eles se encontravam literalmente todos os dias. Olha que coisa linda. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre
as árvores do jardim. Aqui já é o homem depois da queda. Mas antes da queda, como geralmente eles faziam, ao final do dia, eles iam ter com o Senhor. Está lá, ó, e ouvindo a voz do Senhor, no jardim, à tardinha, na viração do dia, aproximadamente entre as 6, 7 horas, quando estava iniciando o pôr do sol, o entardecer, Deus descia para ter comunhão com Adão e Eva. Mas logo depois da queda, aconteceu isso aqui, descrito na Bíblia. Eles se esconderam da presença do Senhor. É o que o pecado produz em nós: culpa, vergonha, sentimento de sujeira, sentimento de desejo de se afastar da presença de Deus. E é um grande erro isso, irmão. Quando você pecou, errou, aí que você tem que ir para a presença de Deus. Aí que você tem que buscar o Senhor como nunca antes na tua vida e não se afastar dEle. Quem quer que você se afaste é o diabo. Que você continue na sujeira, se lambuzando, se sujando ainda mais, é o inimigo. Aí que você tem que ir para a fonte de água viva, para as águas tranquilas do Senhor, se lavar, se limpar, se purificar, confessar o pecado, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados e abandonar os seus pecados. Amém? Comunhão com Deus, o propósito do Pai era encher a terra de adoradores, de homens e mulheres que tivessem perfeita comunhão com Ele. E a pergunta que Deus nos faz nessa manhã: como é que está a nossa comunhão com Deus? E é fácil de nós termos um termômetro disso. O termômetro da nossa comunhão com Deus são as nossas disciplinas espirituais. Quanto tempo você tem orado todos os dias? Quanto tempo você tem dedicado à leitura da palavra de Deus? Quanto tempo você tem estudado materiais, seja pregações na internet, sejam livros que edificam o seu espírito? Quanto tempo você tem buscado a presença do Senhor através das disciplinas espirituais? Da oração, da adoração, do louvor, do jejum, da comunhão com os irmãos, a dedicação nas células, a edificação de uns dos outros. Nós estamos vendo que depois dessa pandemia, o povo de Deus parece que não tem mais compromisso com Deus. Parece que qualquer coisa é uma desculpa para não buscar o Senhor. Qualquer coisa é uma desculpa para não vir à igreja, para não participar da célula, para não estar em comunhão com o irmão. Parece que se isolaram do mundo. Irmão, toma cuidado. Tome cuidado, claro, temos que ter os cuidados necessários, preventivos, é óbvio. Hoje, por exemplo, nós vamos evitar, abraçarmos uns aos outros, vamos só no soquinho aqui, só no toquinho nas pontas dos dedos, todo mundo passou álcool gel, glória a Deus por isso. A gente sente falta do calor humano, dos abraços, do carinho, sim. Mas temos que estar junto, temos que ter comunhão, temos que buscar o Senhor. Não podemos nos acovardar nesse momento. Amém? É tempo de avançar, é tempo de progredir com sabedoria, com graça, com prudência, sim. Mas continuarmos a buscarmos o Senhor através das disciplinas espirituais e através da comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus. Graças a Deus que em Cristo Jesus podemos restaurar essa comunhão com Deus. Amém? Jesus é a resposta para nós. Jesus tem perdão e graça sobre as nossas vidas. Jesus é aquele que proporciona um novo começo, um novo tempo, uma segunda chance para mim e para você. Ele é aquele que restaura essa marca linda da comunhão com Deus. A quarta marca, querido, que Adão e Eva tinham era a prosperidade. Fala comigo, prosperidade. Essa aqui todo mundo gosta, né? Glória a Deus, é uma benção, todo mundo quer e deseja. E Deus colocou isso no nosso coração, querido. O desejo de prosperar, o desejo de crescer. Prosperidade é outra marca que Adão e Eva tinham no estado original antes da queda. Como assim, pastor? Deus colocou o homem numa condição de plena abundância física, emocional e espiritual. Tudo deveria servir ao seu bem-estar. Coloca lá, filhão, Gênesis 1, 29 e 30. Gênesis 1, 29.
Ou seja, a natureza estava em ordem. A natureza era frutífera, a natureza estava servindo o homem. Ali não faltava nada. Comer do fruto proibido, querido, foi uma ação voluntária equivocada. Não havia necessidade disso. Comer da árvore do bem e do mal. Porque não faltava nada, a natureza servia o próprio homem. Não havia abrolhos, não havia ervas daninhas, não havia nada de espinhos nas rosas, nada disso. Tudo isso aconteceu por causa do pecado. Toda a natureza foi abalada por causa da corrupção do pecado. O homem não suava quando trabalhava. Não precisava se esforçar tanto. Não, ele trabalhava e as coisas fluíam naturalmente. Hoje a gente tem que suar. Sim ou não, irmãos? Para prosperarmos, para crescermos, lutarmos. Antigamente, antes de tudo, nesse plano original de Deus, as coisas fluíam naturalmente. O homem ia lá, pegava um frutinho, ia lá, colhia as verdurinhas. Tudo estava à mão, tudo estava fácil, prosperidade, bênção, tudo deveria servir ao seu bem-estar. O corpo humano era perfeito, irmãos. A alma humana tinha plena paz, diferente de hoje. Os homens vivem atribulados, sim ou não? Sim. A alma tinha paz, não tinha essas mazelas que nós temos hoje, ciúme, inveja, ambições loucas, cobiça, nada disso. A alma tinha plena paz, o corpo humano era perfeito, não tinha dor, não tinha enfermidade. O espírito do homem era um com o seu Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. A felicidade não era um ideal a ser buscado para o homem. Pelo contrário, a felicidade estava disponível, era uma realidade disponível a ser mantida. Amém? Fala comigo, a felicidade em Cristo é uma realidade disponível, é só ser mantida.